Ô, cambada, bora. Vamos lá. Questão, cara, é simplesmente isso. Não tem muito o que explicar, na verdade, é uma teoria que, sei lá, a própria questão já diz assim, tipo, é bem fácil de entender isso aqui. Então, essa aqui tá certo, beleza. Agora a segunda, vamos lá. A maior temperatura que a camada de água no fundo poderá atingir é 2 graus. Aqui é simplesmente uma questão de teoria. Aqui não é 2 graus. Aqui é 4 graus. Isso aqui tem vídeos explicando, né? Porque a água. Até pode pesquisar no YouTube, porque a água do fundo é só até 4 graus, enfim. Isso aí é por causa das moléculas de água, tipo, quando ela tá no estado sólido, ela é bem fechadinha assim. Ela é bem fechadinha, quase não tem espaço entre elas. E daí quando ela vira sólido, ela fica. Pô, eu vou desenhar bem feio aqui, né? Pô, ela fica. Tá bem errado isso aqui, inclusive, também, tá? Não é tão assim. Mas enfim, se tu for ver daí a formação da molécula de água, ela vai se expandir e vai sobrar esses espaços dentro. Esses espaços dentro dela fazem que o volume dela seja maior, enfim. É basicamente por causa da estruturação molecular da água, ela é meio diferente. Porque num corpo normal, se você vai ver, corpo normal, o que acontece? Quando você tem uma variação de densidade aqui, enfim, quando você tem um volume, quando o volume ele está aumentando, o que acontece? A densidade vai diminuindo, certo? Isso aqui seria o padrão, assim, né? Aumenta a temperatura, enfim, o volume aumenta, dilata, né? Todas as coisas. Na água, o que acontece nesse caso aqui? Quando você tem o gelo, geralmente, para qualquer outro material, eu não vou dizer qualquer, né? Porque qualquer pode existir um específico ou que não seja assim. Mas a maioria dos materiais, por exemplo, vou usar exemplo até do mercúrio, certo? Mercúrio que varia numa temperatura até que pequena. Tem aqui um rio de mercúrio, beleza? Um rio feito de mercúrio. Se você taca mercúrio sólido aqui dentro, o que vai acontecer? O mercúrio sólido, ele é mais denso do que o líquido, ou seja, ele vai afundar. Porém, por, por aquela composição da água ser diferente, que nem eu disse, né, aquela lá das coisas e sobrar espaço dentro, o sólido do gelo, ele tem menor densidade. Por isso que o gelo flutua na água, mas geralmente qualquer sólido inserido no seu próprio líquido, ele vai afundar, porque o sólido ele é para ser mais denso. A questão da água ele não é mais denso por causa daquela explicação lá que eu dei. Enfim, se quiserem uma explicação melhor, tem vídeo sobre isso, né? Só pesquisa assim, porque no fundo a água é 4 graus. Mas é basicamente por causa disso. A formação da molécula ela é de um tipo até 4 graus. Quando chega em 4 graus, a formação dela se quebra. Tem uma explicação melhor, né? Tipo, isso aí talvez seja mais da área de química, né? Eu não vou saber. Tô recém pegando química. Essa é uma explicação que daí talvez quem seja de química entenda melhor. Daí vai, enfim, vai mudar a composição dela. Não sei necessariamente se é composição a palavra, mas vai mudar o formato da composição dela, enfim. E daí a partir de 4 graus, que daí ela vai atuar normalmente como qualquer outro líquido. Geralmente o líquido seria assim, né? Seria assim a composição dos outros líquidos, né? Seria tipo a partir daqui, é como se o gráfico começasse a partir desse ponto aqui, entendeu? Mas o da água tem essa especificidade aqui antes, né? Por isso que daí no fundo do lago são 4 graus, que seria o sólido aqui, né? Que é o menos denso. Ou seja, aqui você tem um lago, né? Deixa eu fazer um laguinho aqui. Aqui você tem um lago. Lá no fundo você vai ter água líquida a 4 graus Celsius. E aqui em cima, por exemplo, seria o gelo boiando, né? Ou no caso, o gelo sólido, né? Que seria o próprio. Né? Quando você vê um rio congelado, enfim. É basicamente isso. Então, valeu. Oh, pera aí. Tem outra. Tem a terceira questão. Essa aqui tá certo. Tá errada, quer dizer, né? Porque falou 2 graus é 4 graus. Tem uma questão 4, mas a questão 4, se eu não me engano, ela tá certa também, tá? Mas a questão 4 é só também ler o que você tá falando e é isso, não tem que explicar. Na verdade, explicando isso aqui, vocês já vão entender a 4. Cara, basicamente ela tá quase tudo certo. Porém, aqui ó, o que tá errado? A energia solar que atravessa o vidro na forma de raios infravermelhos, aqui tá errado. Essa é a parte errada. E aqui ele fala absorvida. Aqui ele basicamente trocou infravermelho por ultravioleta. O que acontece? O Sol, o que acontece? O Sol aqui, essa bola aqui, ele libera radiação, beleza? Vou até colocar a radiação da cor que é mesmo traços, né? Que é o ultravioleta. Não é ultravioleta essa cor aqui, mas radiação, beleza? O que seria essa radiação? Essa radiação
é uma onda de alta frequência, enfim, né? Daí teria tabela de frequência lá que eu disse. Começa no. Já, outro vídeo eu já fiz isso, né? Rádio, micro-ondas, enfim. Vermelho, luz visível. Aqui seria ultravioleta, raio-x, raios gama. Beleza, essa seria a ordem de frequência. É uma frequência alta que o Sol libera, tanto é por isso que ela é prejudicial para a nossa saúde se e muito tempo exposta a ela, né? Essa radiação ultravioleta, a plantinha aqui, né? Pensa que isso aqui vai ser uma flor bem linda. Ó. Essa florzinha vai absorver esse raio ultravioleta, beleza? Vai absorver esse raio ultravioleta e com a absorção, enfim, da fotossíntese, daí é questão mais de biologia e tal, né? O que vai acontecer? Ela vai liberar calor, certo? Que é bem o que a questão fala aqui. Essa liberação de calor é uma questão de teoria que eu vou explicar agora. Calor, o que que seria o calor? Lembra que a gente fala até analisando o fluxo lá, que seria tipo, né, o calor aqui transitando e tal, transição de energia térmica. Aqueles óculos de infravermelho, o que que você enxerga naqueles óculos de infravermelho? O calor. Porque o calor, ele é transmitido em forma de infravermelho. Quando você sente o quente em alguma coisa, sei lá, o quente, por exemplo, qualquer quente, assim, quando você, sei lá, liga o fogão, né? O fogão tá aqui aceso, né? Vai colocar chama azul, né, do fogão, beleza. Chama azul do fogão. Se você colocasse um óculos de infravermelho, você ia ver aqui, ó. Você ia ver como se fosse ondas indo para cima. O que, que seriam essas ondas? O calor. A variação de energia. Energia térmica, né? Variação não, mas é a transição da energia térmica. Esse calor, que seria a transição da energia térmica, é dado como raios infravermelhos. Ou seja, basicamente essa questão ela falou coisa certa, só que ela inverteu ali as falas, certo? Então é só essa teoria que eu queria mostrar, a da água, né, dos 4 graus, né, que o gráfico ele é assim, e desse calor, que calor é transmitido em forma de infravermelho, beleza? É basicamente só isso. Valeu.